Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito à apresentação da declaração de imposto de renda das pessoas físicas, declaração de ajuste anual, exercício 2026, ano calendário 2025. Esse ano, como todos bem sabem, começou na semana passada, dia 23 de março, o prazo para o início de entrega da declaração, cujo prazo se encerra em 29 de maio. Então, os contribuintes têm aí pouco mais de 2 meses, né, para elaborar as suas declarações e prestar conta ao fisco. Com relação à obrigatoriedade, as regras continuam praticamente iguais à do ano passado, com poucas alterações. Por exemplo, quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual superior a R$ 35.584 está obrigado a declarar. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superior a R$ 200 mil, quem obteve em qualquer mês do ano calendário apuração de ganho de capital tributável também está obrigado. Quem realizou operações na Bolsa de Valores, cuja soma durante o ano calendário ultrapassou a R$ 40 mil, também está obrigado a declarar. Quem obteve receita da atividade rural superior a R$ 177.920 também está obrigado a declarar. E quem tem bens e direitos em montante superior a R$ 800 mil, inclusive a terra nua, em 31 de dezembro de 2025, também está obrigado a declarar, dentre outras situações. Nós temos aí também a questão relacionada à declaração de espólio, né? Então, aqueles contribuintes que tiveram encerramento de espólio no ano calendário de 2025, agora, em 2020, exercício 26, estão obrigados à entrega da declaração final de espólio, que deve ser encargo esse que fica sob responsabilidade do inventariante. Então, o inventariante tem que providenciar na entrega dessa declaração, que seria, como regra geral, a última declaração do espólio e de entrega obrigatória quando o espólio deixou bens a serem inventariados. Da mesma forma, deve ser apresentado até 29 de maio, a declaração de saída definitiva ou temporária do país por aqueles contribuintes que saíram com caráter definitivo ou temporário do país e que fizeram a comunicação para a Receita Federal até 28 de fevereiro de 2026. Saírem no ano calendário de 2025 e fizeram a comunicação quando da saída ou até o dia 28 de fevereiro de 2026. Então, esses contribuintes também estão obrigados a fazer a entrega da declaração de saída definitiva até o prazo de 29 de maio de 2026, com o consequente pagamento do imposto de renda correspondente. Com relação ao imposto de renda, como eu acabei de dizer, o prazo para pagamento também, a primeira parcela, ou cota única, vai se dar em 29 de maio. Então, com relação à pessoa física, ficam esses recados, alguns detalhes, né? É lógico que a legislação, os detalhes de preenchimentos, eles são bem mais amplos, então cada contribuinte, cada contador responsável tem que pegar as normativas para se inteirar e providenciar na elaboração dessa declaração, que é uma prestação de conta anual junto ao Fisco Federal. Ainda na questão de legislação federal, nós temos a publicação da Portaria Conjunta da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 6, de 27 de março, e que ela trata sobre devedor contumaz. E esta portaria conjunta, ela estabelece alguns conceitos, né, de quem é devedor contumaz e quais são as implicações para o devedor contumaz, né? Então, dentre as implicações estão o impedimento de fruição de quaisquer benefícios fiscais, inclusive a remissão ou anistia, né?
impedimento de utilização de crédito, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido para a quitação de tributos, especialmente nas transações, impedimento de participação em licitações realizada pela administração pública, impedimento de formalização de vínculos ou qualquer título com a administração pública, como autorização, licença, habilitação, concessão de exploração ou outorga direito, impedimento da propositura de recuperação judicial ou seu prosseguimento motivando a convalidação da recuperação judicial em falência, dentre outros. Então, esta portaria, esse ato conjunto da Receita e da Procuradoria, né, que é a portaria 6, ele trata do devedor contumaz. Então, para se ter uma ideia, é considerado, por exemplo, no devedor contumaz, aquele devedor com inadimplência substancial, no caso, aqueles que têm crédito tributário em situação irregular inscrita em dívida ativa ou constituído e não adimplidos no âmbito da administração administrativa ou judicial, de valor igual ou superior a 15 milhões de reais, equivalentes a mais de 100% do patrimônio conhecido do sujeito passivo, que corresponde ao total do ativo informado no último balanço. Também será considerado devedor contumaz aquele devedor com débito reiterado, caso haja crédito tributário em situação irregular em pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou em 6 períodos de apuração alternados no prazo de 12 meses. Então, esses devedor contumaz, a Receita Federal, juntamente com a Procuradoria, eles vão instaurar um processo administrativo para monitorar e fazer a aplicação das penalidades para o devedor contumaz. Ou seja, é mais um cerco por parte da Receita Federal e da Procuradoria para inibir o débito de forma repetida por os devedores que ficam sempre fazendo parcelamentos, não cumprem, ficam renovando esses parcelamentos. E então agora esse propósito da Receita e da Procuradoria é tomar medidas que praticamente vão impedir que as empresas continuem operando numa condição de devedor contumaz. Inclusive, até como foi dito antes, levando até um pedido de falência, se for o caso. Por outro lado, se tem medidas para coibir o devedor contumaz, a Receita também ela divulgou aí algumas medidas, né, que vão ser tomadas para trazer mais benefícios para os bons contribuintes, né? Então, aqueles contribuintes que estão com a situação regular e que não têm débitos em atraso, que cumprem com todas as obrigações acessórias, a Receita ela está prometendo dar uma atenção especial, fazer uma classificação desses contribuintes, né? Listar quem são esses contribuintes, lá incluí-los, inclusive lá no programa Sintonia, que já existe, né? E esses contribuintes, então, passariam a ter junto à Receita e à Procuradoria, mas junto à Receita, é lógico, né? Benefícios, né? Entre eles, né? Melhor atendimento nas demandas, o próprio bônus de adimplência fiscal, que hoje é de 1% da contribuição social, podendo chegar até 3%, dentre outros. Então, é a Receita Federal e a Procuradoria tomando medidas para, de um lado, coibir os devedores contumaz, aquele mal pagador de tributos, e, por outro lado, trazer vantagens para os contribuintes, os bons contribuintes, aqueles que sempre cumprem religiosamente com todas as suas obrigações principal e acessórias. Então, com relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência com os colegas Alexandre, da área estadual, e André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Neste módulo do painel tributário da CCA,
vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e do ISSQN do município de Porto Alegre. O assunto em destaque hoje é a união entre Estado e municípios para a implantação do IBS. Nesta semana, durante o Summit Fiscal 2026, promovido pela FAMURS, ficou clara a necessidade de haver uma união entre o Estado e as prefeituras gaúchas para a implementação do novo IBS, que, como sabemos, vai unificar o ICMS e o ISSQN. A gestão desse novo imposto será feita pelo Comitê Gestor do IBS. O Rio Grande do Sul já está com uma força-tarefa de 75 servidores trabalhando na construção do sistema, que vai gerir todo o fluxo da apuração e arrecadação desse tributo. Diante desse novo cenário imposto pela reforma tributária do consumo, teremos uma realidade totalmente diferente e complexa pela frente. A reforma vai exigir muito trabalho técnico e mudanças operacionais. Por isso, necessitamos despender atenção especial ao assunto da reforma tributária do consumo, enquanto estamos nesse período de testes. Em se tratando de nota fiscal eletrônica modelo 55 e nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65, as equipes de faturamento e da tecnologia da informação devem estar preparadas, pois foi publicada a versão 1.30A da nota técnica 2022-002, trazendo ajustes importantes nas regras de validações da nota fiscal eletrônica modelo 55 e da nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65. Dentre as alterações, tivemos mudanças no CST 20, redução da base de cálculo, com novas hipóteses de desoneração para pessoas com deficiências, PCD, e várias atualizações no CST 90, outras, incluindo novos campos para o Código de Benefício Fiscal, diferimento e Fundo de Combate à Pobreza. Além disso, foi criado um grupo facultativo para desoneração do ICMS no DIFAL para não contribuintes. Com isso, os sistemas precisam estar adequados no ambiente de homologação o quanto antes, pois o ambiente de produção tem início para o dia 6 de abril. Importante posicionar os fornecedores de softwares com a maior brevidade possível. Passando agora para um assunto vinculado ao setor industrial. Tivemos a publicação do Decreto 58.682, adiando a exigência do termo de acordo entre o Estado do Rio Grande do Sul e os estabelecimentos cadastrados no Código CNAE 2610-8/00, que industrializem produtos eletroeletrônicos e de informática decorrentes de vendas de circuitos impressos com componentes montados, quando na industrialização da referida mercadoria forem aplicados componentes, partes e peças importados do exterior ao abrigo do diferimento do pagamento do imposto previsto no livro 1, artigo 53, inciso 2º, e no apêndice 17, item 86 do regulamento do ICMS. A exigência de celebração do termo de acordo para a concessão do mencionado crédito fiscal presumido foi adiado. O prazo inicial, que anteriormente era 1º de janeiro, ele passou agora para 1º de abril de 2026.
Em se tratando de obrigações acessórias, também tivemos uma notícia importante para o comércio varejista gaúcho. Com a publicação da Instrução Normativa 25 de 2026, a Secretaria da Fazenda estabeleceu novas condições e finalmente vai possibilitar aos contribuintes varejistas a utilização da sistemática GIA automática. Essa facilitação entra em vigor a partir de 1º de julho de 2026. É um passo muito importante para a simplificação das obrigações acessórias do varejo, reduzindo a burocracia e o tempo gasto com essas declarações. E para fechar o nosso giro de atualizações, um alerta para quem atua ou possui negócios imobiliários na capital gaúcha. A Receita Municipal de Porto Alegre publicou a Instrução Normativa 1 de 2026, definindo os novos critérios para fins de base de cálculo do ITBI. Assim, a base de cálculo será o valor venal estimado pela própria administração tributária, considerando o valor de mercado à vista. A Prefeitura vai usar critérios como transações similares, análise de mercado e característica do imóvel para chegar a este valor de base de cálculo. No caso de leilões e arrematações, a base de cálculo será o preço pago atualizado. Se o contribuinte não concordar com o valor estimado pela Prefeitura, ele tem um prazo de 30 dias para contestar, podendo juntar fotos e anúncios desses imóveis similares. E se ainda assim a contestação for negada, é possível apresentar um recurso com laudo de avaliação contraditório. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e do ISSQN de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Semana passada, a Receita Federal trouxe um comunicado importante em seu portal direcionado às empresas que possuem convênio para recolhimento direto das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI. A partir do período de apuração de maio de 2026, recolhimento em junho, esses contribuintes deixarão de efetuar o recolhimento dessas contribuições em guias próprias e passarão a apurar esses valores no e-social e irão recolhê-los em DARF gerado pela DCTF Web, juntamente com as demais contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Para que o e-social possa gerar as contribuições corretamente, as empresas impactadas precisarão atualizar as suas tabelas de lotação tributária com o FPAS relacionado à indústria ou agroindústria, alterando o código de terceiros para 0079. Também a partir da competência maio de 2026, a contribuição adicional devida ao SENAI pelas empresas com mais de 500 empregados passará a ser apurada diretamente no e-social, sendo a contribuição recolhida em DARF gerado pela DCTF Web. Nesse caso, não há nenhuma providência a ser tomada pelos contribuintes. Será criado um novo código de receita e, quando devida, o e-social automaticamente calculará essa contribuição social. Já os termos ou acordos de parcelamento, administrativos ou judiciais, celebrados com o SESI ou SENAI,
relativos a períodos anteriores à competência MAI de 2026 deverão ser cumpridos integralmente na forma pactuada perante as respectivas entidades. E como última novidade do nosso encontro, informamos que os layouts da FDREINF sofrerão ajustes a partir de abril de 2026, por força do aumento de 10% nas alíquotas de contribuições previdenciária ERRAT para os produtores rurais, previsto na Lei Complementar número 224. Aproveitamos para lembrar que, em decorrência da redução dos benefícios fiscais instituída pela Lei Complementar 224, a partir de amanhã, 1º de abril, as alíquotas de contribuição previdenciária dos produtores rurais passarão a ser as seguintes: 1,63% para o segurado especial e o produtor rural pessoa física e 2,23% para o produtor rural pessoa jurídica. Importante ressalvar que permanecerão inalteradas as alíquotas de contribuição previdenciária para os produtores rurais, tanto física quanto jurídica, que optaram por contribuir sobre a folha de salários. Com isso, encerramos o painel tributário da CCA Bernardon, desejando uma ótima semana e um domingo de Páscoa repleto de bons momentos com seus familiares e amigos.